Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Odair Ramos e eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 31 assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus falou assim porque está escrito. Jesus tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Alguém pode questionar, claro, pastor, ele era Deus, verdade. Mas ele veio como homem. Ele não veio como Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante fala sobre isso. Que ele deixou sua glória, seu trono, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem. Outra coisa, se Jesus viesse como Deus, ele não precisaria ser batizado com o Espírito Santo. Não faz sentido isto. Então Jesus veio como homem. E Jesus precisava se alimentar da palavra, examinar as Escrituras. Ele precisava ler. Jesus também orava, jejuava. Se ele fosse Deus, Deus ora para alguém? Não existe ninguém maior do que Deus. Então é importante você entender isso. Nós devemos pegar Jesus como nosso maior exemplo na vida e fazer o que ele fazia. Tem muita gente que, infelizmente, não procura conhecer o que está escrito na palavra, porque um dia ela vai precisar daquela palavra. Se ela examinou, ela sabe o que fazer no momento certo, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento da tentação, como aconteceu com o Senhor Jesus, lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. O que Jesus fazia? Ele citava as Escrituras. E é o meio de resistir ao diabo. E aí ele foge. Então é importante a gente fazer as mesmas coisas. Por isso que Jesus nos orientou: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. João 5,39. E nós estamos fazendo isso? Isso é importante. E a palavra de Deus ela se cumpre. Como é que Jesus sabia que por causa daquela perseguição ele seria ferido? E ele disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso estava escrito, isso se cumpriu. Então o que está escrito na palavra a respeito da sua pessoa irá se cumprir. Você precisa acreditar nisso. Seja um chamado, seja uma promessa, uma visão, um sonho, irá se cumprir no tempo certo, no tempo determinado. Aqui, no caso de Cristo, sabemos que ele morreu com 33 anos. Então, com 33 anos, aquela visão se cumpriu na vida dele. Coloque isso no seu coração. Mas diz também: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Por que as ovelhas se dispersam? Por que as ovelhas abandonam o aprisco? Muitas das vezes, porque o pastor está ferido. E quem está ferido, se não procurar se curar, vai ferir outros. Infelizmente, tem muitas ovelhas deixando a casa de Deus, deixando a casa do Senhor, que aqui não está falando de bode. Eu sempre gosto de citar isso. Jesus falou algo muito importante. Ele nunca foi atrás de bode. Não se vai atrás de bode. O bode é aquela pessoa que se revolta, que não concorda com nada, né? Desce a lenha no pastor, no obreiro, no irmão, na igreja, critica todo mundo. Isso é bode. Não estou falando desses. Estou falando de ovelha. Jesus disse assim, que se ele tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele vai atrás da ovelha e não do bode. Inclusive, no grande dia, né, do julgamento, quem é a ovelha vai estar à direita, o bode à esquerda. E ele vai falar: vinde bendito de meu Pai para as ovelhas. O bode não. Então é importante a gente entender isso. Então por que as ovelhas saem? São ovelhas. Mas por que elas saem dali, daquele aprisco, daquele ministério, daquela igreja? Porque o pastor está ferido. E acaba maltratando.
acaba machucando, não tem cuidado da ovelha. Ele precisa se curar. Ele precisa vencer a si mesmo. Porque na igreja tem um cabeça que é Jesus Cristo. Nós não podemos misturar as coisas. É que nem aquela pessoa que trabalha fora, chega em casa e desconta tudo na família. Chega aborrecido porque aconteceu alguma coisa lá no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Ou aquela pessoa que sai de casa nervosa, revoltada, uma coisa ruim aconteceu, chega lá e descarrega tudo nas outras pessoas que não tem nada a ver com isso. É porque a pessoa está ferida. E como consequência, as pessoas não gostam de ficar num lugar assim, no ambiente assim, perto de uma pessoa assim. E elas vão sair. Então tem muitos que precisam se curar. Para que as ovelhas permaneçam. É muito sério o que Jesus está falando aqui. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Muitas das vezes, no ministério, numa igreja local, às vezes a igreja está caindo em número de pessoas, às vezes porque o pastor está ferido. E não adianta, como alguns fazem, querer colocar a culpa nos obreiros, principalmente os obreiros, diáconos, essas pessoas sofrem muito por causa disso. Aqueles que estão ajudando, auxiliando, está caindo porque os obreiros são culpados. Está caindo porque a igreja rebelde, uma igreja difícil. Espera aí. Jesus não disse isso, que as ovelhas sairiam porque o obreiro está ferido, porque o membro está ferido, porque o pastor está ferido. É muito fácil transferir a responsabilidade para alguém, buscar um bode expiatório. E a palavra liberta. E quantas pessoas não se sentem oprimidas por causa disso? Quantas pessoas que se sentem culpadas mesmo, acho que é a minha culpa. Não. A responsabilidade é do pastor. Se ele foi levantado para apacentar, é obrigação dele apacentar. Independente se ele estiver passando luta, não, porque pregador passa luta também. Jesus diz que muitas são as aflições do justo. O pregador, o pastor, ele não é diferente das outras pessoas. Só que ele tem uma unção que ele carrega, uma capacidade de Deus para abençoar as pessoas. Ele não pode misturar as coisas. Ele não pode levar as coisas para o lado pessoal. Ovelha se trata com carinho. Claro, tem gente que é difícil, todo lugar tem. Às vezes é necessário dar uma palavra até mais dura. Às vezes pode acontecer dos discípulos até abandonarem. Isso pode acontecer se a pessoa tivesse dirigida por Deus dando uma palavra, quando Jesus, em João capítulo 6, versículo 60 e diante, ele deu um sermão tão duro que muitos dos seus discípulos voltaram. E Jesus também falou para os 12, se quiser também vai. Mas ali foi algo inspirado. Ali foi uma palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que Jesus não se importava com as pessoas. Ele ama as pessoas. Mas se as ovelhas estão se dispersando, se a igreja está esvaziando, é melhor o pastor se examinar a si mesmo. Agora, se ele prega a palavra, se ele procura santificar a igreja, se ele procura tratar as pessoas com amor, pode ter certeza que de fé em fé esse trabalho vai crescer. As ovelhas vão estar felizes. Eu já disse algumas vezes, e a gente vai aprendendo também, que a gente tem que ter um espírito ensinável. O que segura uma ovelha no curral não é a cerca, é o pasto. Se o pasto está bom, duvida a ovelha sair dali para ir para outro lugar. Não vai. Então tem muita ovelha machucada, maltratada, e que está saindo, estão sendo dispersas. E isso não é bom, porque Jesus quer que as suas ovelhas estejam ali, unidas, e não dispersa, porque se estiver dispersa, o lobo pode devorá-la e destruí-la, e essas ovelhas podem até se perder. O que a pessoa deve fazer? É o que está escrito aqui
No versículo seguinte, versículo 32, Jesus falou assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. O que a pessoa tem que fazer? Quando o pastor se encontra assim, o pregador se encontra assim, é ressuscitar o seu ministério, a sua vida espiritual. E como que ele vai fazer isso? Só buscando o Espírito de Deus, buscando o renovo, perdoar, guardar o coração, arrancar toda a raiz de amargura. E Deus faz a obra. Se a pessoa fizer isso, Deus abençoa. Jesus quer ressuscitar o seu ministério. Jesus quer ressuscitar a sua vida espiritual. É só buscá-lo. Ele tem o poder para fazer isso. Quem é ferido, fere. Quem está ferido, dispersa. Por isso, busque a cura para a sua alma em Cristo Jesus. Se Ele te chamou, se Ele te deu uma unção, valorize essa unção. Não culpe os outros, não culpe terceiros, porque a unção é sua, você é o responsável pelo crescimento da igreja. A respeito das ovelhas. É claro que a gente não vai agradar todo mundo, não tem como. Mas você pode ter certeza. As ovelhas querem se sentir bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Que coisa linda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o teu cajado me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas ele disse: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. As ovelhas querem isso. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente a sua vida, seu ministério, a sua obra, a igreja que Ele te deu, em nome de Jesus, pois você é uma bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.